Alô, você, minha amiga Emily. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Ontem nós estávamos fazendo duas audiências de tentativa de feminicídio, aí não foi possível nós fazermos ontem a Voz da Cidadania. Mas aí não tem problema, hoje, na sexta-feira, estamos já falando sobre o crime de exploração sexual, previsto no artigo 218-B do Código Penal. Mas, afinal, Emily, o que seria a exploração sexual? O crime de exploração sexual, meus amigos da TV Web Cidade, ele é definido como submeter, induzir ou atrair alguém menor de 18 anos ou com enfermidade ou deficiência mental à prostituição, outra forma de exploração sexual, facilitando, impedindo ou dificultando que a vítima abandone essa situação. Qual é a pena desse crime, doutor Franklin? A pena é de 4 a 10 anos. Provavelmente aí, minha amiga Emily, na Web Cidade, aí em Canaã dos Carajás, nós provavelmente temos vários casos de caminhoneiros que vão ao local onde estão as crianças, onde estão os adolescentes e pagam. Eles exploram, submetendo, induzindo ou atraindo menores de 18 anos, pessoas que têm problemas mentais, à prostituição. E, infelizmente, por conta da miséria, por conta da situação econômica financeira, muitos pais acabam alimentando essa forma de exploração sexual, facilitando com que seus filhos entrem na prostituição para receber dinheiro, para receber óleo, para receber cesta básica e, às vezes, impedindo ou dificultando que a vítima abandone esta prática. Trata-se de um crime hediondo, um crime perverso em que o cidadão pode ficar até 10 anos na cadeia. E quais são, doutor Franklin, as penas previstas no artigo 218-P? Essas penas, como eu disse, é de 4 a 10 anos. As penas também se aplicam a quem pratica a conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 anos e mais, se for menor, se for maior de 14 na situação descrita, e ao proprietário, o gerente, o responsável pelo local onde essas práticas ocorrem. Atenção, meus amigos que são proprietários de postos de gasolina. Se no seu posto nós tivermos situações de prostituição de menores de 18 anos, você pode ser responsabilizado pela prática de exploração sexual. Você é gerente, você é responsável pelo local. E aí vem a terceira pergunta: por que o crime de exploração sexual tem um número tão baixo de registro na delegacia? Por que será, Emily, que esses crimes eles têm um número tão baixo, né? O baixo número de registros ele pode ser atribuído à falta de percepção desses adolescentes em situações de exploração sexuais, que são vítimas, o que resulta em uma menor proteção e denúncia por parte da sociedade. Meus queridos adolescentes, você, meu amigo, pai de família, oriente seu filho adolescente, sua filha criança, que se vender o seu corpo para praticar conjunção carnal, o ato libidinoso de conjunção, diversos da conjunção carnal, com caminhoneiros, com barqueiros, com marítimos, nós tivemos situações de exploração sexual praticada por vereadores. Tivemos um caso ali perto da cidade de Prainha, né, em que os vereadores exploravam sexualmente crianças e adolescentes
que eram pagas com cesta básica, às vezes com dinheiro, às vezes com passagem, às vezes com óleo. É lamentável que essa miséria tenha trazido tudo isso para nós. E qual foi, doutor Franklin, a reação da pesquisa encomendada pelo Instituto Liberta sobre a exploração sexual? Bem, a pesquisa revelou que 100% dos entrevistados sabiam que pagar para ter sexo com alguém menor de 18 anos era crime. Mas o mais interessante é que apenas 29% testemunharam ou souberam de que tais crimes foram denunciados, indicando uma grande tolerância desses crimes pela sociedade. Eu vejo que, infelizmente, ainda precisa haver uma conscientização aí no sul do Pará, meus amigos aí de Canaã, de Marabá, de São Geraldo, de Conceição, de Redenção, de Xinguara, meus amigos de Água Azul do Norte, né? Pessoal de Tucumã, no sentido de denunciar casos de violência doméstica, casos de exploração sexual, crimes contra a criança, porque isso é um mal incomensurável. São crianças que são exploradas sexualmente, que deixam a escola, às vezes adquirem uma doença venérea, uma doença grave, são crianças que vão engravidar, são filhos de pessoas já miseráveis que vão continuar nessa miserabilidade quando não enveredar pelo caminho da marginalidade. E a última pergunta de hoje, Emily, é por que a exploração sexual de crianças e adolescentes é considerada uma das piores formas de trabalho infantil pela OIT? Bom, meus amigos telespectadores da TV Web Cidade, a exploração sexual é vista como uma das piores formas de trabalho infantil devido ao seu impacto devastador na formação e desenvolvimento das vítimas. Imagine uma vítima, criança, que desde cedo ela é corrompida sexualmente, que coisa triste, e que muitas vezes vem de contexto de miséria, vem de contexto de violência familiar, em que o pai agride a mãe é usuária de droga, e essas pessoas são manipuladas devido à sua vulnerabilidade, tendo que vender o seu corpo por, às vezes, um saco de arroz, uma cédula de R$50, um pouquinho de óleo. Então, nós precisamos intensificar, meus amigos da TV Web Cidade, essa campanha para que seja denunciado. Você, caminhoneiro, que tem conhecimento que está acontecendo naquele determinado posto de gasolina, uma exploração sexual, denuncie. Nós não podemos permitir que as nossas crianças e os nossos adolescentes sejam explorados, sejam abusados, porque isso deturpa toda a sociedade, prejudica o desenvolvimento do adolescente e depois nós teremos crianças abandonadas, miseráveis, que não tiveram condições de estudar e de prosperar. Vamos lutar pelo futuro da nossa sociedade, no sentido de lutar para a evolução dessas crianças. Não é isso, Emily? Que está de uma forma, né, que essa situação é meio que as pessoas estão lidando como se fosse uma situação normal, que é completamente errado, né? Tendo em vista que as crianças e adolescentes têm que estar focados em estudar, justamente para não precisar ali se submeter a esse tipo de atividade, né? Nem sequer passar essa ideia na cabeça dessas crianças. Com certeza, Emily. Eu sei que, infelizmente, aí no sul do Pará, nós temos altos índices de exploração sexual praticado por caminhoneiros em relação a crianças. Lá na Ilha do Marajó, são barqueiros em que as crianças encostam no barco, elas são exploradas em troca de um óleo, em troca de uma cesta básica. Então, é muito importante nós fazermos essa campanha para que essas crianças, esses adolescentes estejam na escola, estejam recebendo cursos de qualificação profissional, para que eles sejam um nosso futuro, um futuro brilhante para o nosso país. Isso mesmo. Hoje o nosso tema do Voz da Cidadania foi sobre exploração sexual. Eu estou vendo que está aqui na tarja, é o crime de assédio também, doutor. O assédio foi na semana passada,
nós falamos do assédio, né? Inclusive, repercutiu muito, Emily, porque nós tivemos aí uma acusação contra o ministro de Estado de que ele estava assediando, inclusive uma das ministras. E eu fiquei sabendo que a Polícia Federal já colheu o depoimento de uma das vítimas. Então, nós sabemos, você, Emily, que é mulher, e sabe provavelmente, infelizmente, a mulher sofre muito mais assédio do que o homem, no ambiente de trabalho, na escola, né? Existem professores de educação física que assediam as alunas, e você, minha amiga telespectadora da nossa querida TV Web Cidade aqui na Cidade Notícias, tem a oportunidade de saber um pouquinho do seu direito e denunciar, né, Emily? Vamos encorajar essas nossas meninas aí para elas denunciarem se elas forem vítimas de assédio. E o que é o assédio, né? O cara chega, passa aquela cantada, é teu chefe, olha aí, minha secretária, vamos dar uma saidinha aí, olha, se você sair comigo e a gente manter relação sexual, eu vou conseguir um cargo melhor para você na empresa. Isso é o tipo do assédio que, infelizmente, a gente presencia. Eu acho que você, Emily, deve ter algum caso de assédio para contar, não tem? Sempre acontece, né? É justamente isso que eu estava comentando com o senhor agora há pouco. É uma coisa que está acontecendo tanto, mas tanto, que às vezes passa ali e a gente vê como uma situação meio que já rotineira. Por exemplo, a mulher sofre muito a questão do assédio, principalmente as que precisam trabalhar, né? Em algumas cidades grandes tem a questão do transporte público, que elas precisam pegar ônibus para ir trabalhar, para ir para a escola, para ir para casa. Já que cidade pequena, não, vão a pé, vão de bicicleta, então sempre tem essas situações, né? Sempre houve uma viagem de mau gosto, sempre tem alguém querendo encostar. Essa encostadinha é a importunação sexual, que eu acho que nós falamos na semana retrasada. Infelizmente, nós sabemos que a importunação sexual, que a encostadinha, em algumas situações o homem até chega a ejacular na roupa da mulher, é uma situação muito vexatória para a mulher, e você, minha amiga, não deixe de denunciar para que essas pessoas respondam criminalmente por essas condutas. Promotor, eu já quero aqui antecipar, já deixar o senhor à vontade para antecipar o tema do nosso próximo Voz da Cidadania. Bom, quero dizer que no próximo programa A Voz da Cidadania nós vamos falar de um crime que está previsto no artigo 240 do ECA, que é a produção, reprodução, direção, fotografia, filmagem ou registro de cenas de sexo explícito ou pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. Infelizmente, uma situação muito grave, né? Essa situação da pedofilia, dessa troca de fotos e imagens de crianças pela internet. A gente vai falar desse tema no próximo programa A Voz da Cidadania. Se Deus quiser, na quinta-feira, 12h20, né? Porque nós tivemos uma audiência de feminicídio ontem, demorou mais do que o devido e, portanto, eu peço desculpas aos nossos queridos telespectadores, a você, Emily, mas, se Deus quiser, quinta-feira estaremos de volta. Muito bem, muito obrigada, doutor, e nos encontramos no próximo Voz da Cidadania. Se Deus quiser.